Assista agora, programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV. Também pode nos acompanhar, sabe de onde? Nas plataformas digitais, o que facilita muito a nossa vida hoje. Pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto, pode ser pelo site da TV Rio Preto, ou mais fácil ainda, baixe já o aplicativo da TV Rio Preto aí no seu celular, já disponível para iOS, já disponível para Android, e aí você fica com a gente conectado o dia inteiro de onde você estiver. Olha que maravilha! E ainda dá para você ativar as notificações lá, e a hora que eu entrar no ar, seu celular fala assim: olha, a Thaís está chegando na telinha. E aí você acompanha a gente de onde você estiver. Eu falo que a tecnologia tem essa facilidade hoje, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo e nos acompanhar e ficar por dentro do que acontece aqui em Rio Preto e também na nossa região. O programa de hoje é muito especial. Eu recebo aqui 2 profissionais que, de certa forma, as áreas profissionais se fundem porque elas tratam com o mesmo indivíduo, crianças. E se tem uma coisa que é mágica e que é misteriosa e que traz pra gente indagações e reflexões, é o universo das crianças. Eles são uma caixinha de surpresa. Então, com a ajuda da Valquíria Menegaldo, ela que é especialista em educação especial e inclusiva, é psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e com a Luciana Bertoluzzi, que é CEO do Bambolê Brechó, nós vamos mergulhar um pouquinho nesse universo Kids, porque as duas, com áreas distintas de atuação profissional que se fundem através do mesmo indivíduo, fizeram juntas um workshop que tratava do desenvolvimento, cadê aqui o título certinho? Desenvolvimento e moda infantil. O que uma coisa está relacionada à outra? Então é sobre isso que a gente vai discutir neste programa inteiro. Então, se você é mamãe, papai, titio, titia, madrinha, acompanhe a criança de perto de qualquer ordem que seja, nem que seja a sua vizinha, fique ligadinho, que o programa de hoje vai ser sensacional. É só o tempo da vinheta, está no ar o Estúdio Inter de hoje. Gente, falar de criança é como se a gente pedisse para existir um manual de instrução que não foi produzido ainda, né? É sempre uma descoberta nova, tanto para nós, que estamos nos relacionando com eles, como para eles mesmos. Eles estão começando a descobrir o mundo, começando a mergulhar em outras esferas. E é tão maluco que a gente precisa e tem que ter ajuda profissional para entender alguns meandros desse desenvolvimento, para que a gente tenha, como pais, um pouco mais de tranquilidade na hora de lidar com o desenvolvimento das crianças. Costuma-se dizer por aí que criança é igual fase de videogame, né? Cada fase vai ficando mais difícil. Aí vem aquela que é intermediária, que dá aquela aliviada, que você fala, opa, agora vai ser tranquilo. Aí vem a outra fase, que é com mais um desafio. E isso é se desenvolver, isso é crescer. Por isso está aqui comigo hoje 2 mulheres incríveis, com um know-how e uma expertise profissional que enchem a gente aí de orgulho, porque está aqui comigo a Valquíria Menegaldo, ela que é especialista em educação especial e inclusiva, é psicopedagoga e é neuropsicopedagoga, e a Luciana Bertoluzzi, que é uma querida da minha vida, já é minha parceira de longa data, graças a Deus, que é CEO do Bambolê Brechó. E aí a gente deve estar aqui. A gente não, porque eu já sei do que se trata o ping-pong, mas quem tá lá em casa deve estar pensando assim, o que roupa tem a ver com desenvolvimento infantil? Foi o que a gente mais ouviu, Thaís. Como discutir isso e fazer com que as pessoas tivessem uma luz, né, sobre isso? Olha, primeiro foi necessário que a gente alinhasse aí os assuntos, né? E a Valquíria me despertou para isso. Porque a Valquíria, enquanto psicopedagoga, neuropsicopedagoga, conhece tudo aí do desenvolvimento infantil, das fases, e eu tenho a expertise e o conhecimento na moda infantil. Já sabia que a moda era uma grande aliada aí no desenvolvimento infantil, mas aí a gente foi aprofundar. Costurando literalmente as ideias. Isso. A ideia surgiu, né? Fiquei assim
pensando em como fazer algo, que conteúdo oferecer para mães e coordenadores de escolas e de projeto na questão da vestimenta, né? Porque às vezes falam assim, qualquer roupa serve, né? Aqui tá bom, isso aí tá bom, pode ir assim. E não é bem assim. Não é dessa forma, né? Porque ela ajuda na autoestima, na aprendizagem, no conhecimento. Eu acho que ele é até um norteador da personalidade. Exatamente. Eu vejo pelo meu filho em casa. Exatamente. O Mateus é uma criança que vai fazer 5 anos agora. Eu me lembro que quando eu tinha 5 anos, eu nem sabia o que eu ia vestir. Minha mãe dava a roupa e pronto, acabou. Isso. Hoje ele vai na gaveta e fala, isso. mamãe, essa bermuda eu não quero, ela tem cordas. Hoje, com 5 anos, a criança já tem a sua personalidade. Né? Então, ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer. Né? Exatamente. O que ela quer comunicar para o mundo, né? Isso. Porque a roupa tem isso, né? A gente roupa comunica com a roupa para vocês. Exatamente. A roupa, ela é uma forma de expressão, ela é uma forma de comunicação e é muito importante para a criança construir isso aí nos primeiros 7 anos de vida, né, Valquíria? É Sim. isso que a gente abordou bastante, porque cada fase ela tem a sua importância. E a gente vai construindo isso desde o nascimento da criança. A gente não pode abrir mão da qualidade, a gente não pode abrir mão também de modelagem, né? Você que sabe tanto de moda, que aquela roupa vai proporcionar. Então, tudo é importante. A parte do aprendizado é fundamental, Thaís. Nós abordamos desde das fases de 1 a 2 anos, né? Sim. Onde a Valquíria colocou tudo que a criança aprende. Que é o sensório motor, né? Na verdade. Vamos fazer uma linha de tempo aqui, vai. Então, de 0 a 2 anos, a criança está num processo de... Sensório motor. A mãe está tentando descobrir aquele brinquedo. Na verdade, é a criança que está descobrindo o brinquedo que a mãe colocou ali para ela. Né? Então, porque nesse período do sensório motor, aquela criança que chupa o dedo, né? Ela está descobrindo os movimentos, aquele móvel bonito que a mãe colocou lá no berço, as cores, o som. Então, é interessante, por exemplo, roupas confortáveis, né? Para que ela possa se esticar, para que ela possa... O que a mãe faz? Enche Olha, o bebê de frufruzinho, exatamente, com nas costas, com o sapatinho que não para no pé. Ou apertado demais. Uma outra preocupação, por exemplo, né? A gente abordou as fases do recém-nascido a 3 meses, onde a preocupação maior deve ser o conforto, a criança dorme mais nesse período. Escolher peças com fechamento frontal, nunca botãozinho nas costas. Facilita a vida também, né? Da mãe na hora de trocar. Isso. Você pegar aquele pacotinho de gente, virar de bruços para poder fechar atrás, é um transtorno aquilo. Exatamente. Aí, de 3 a 6 meses, a criança já começa um período de maior descoberta, aí sabe que tem a mãozinha, começa a puxar, olha aí, começa surgir os perigos, né? Já começa a mexer em gaveta, a esticar as perninhas, né, para pegar. Então é onde os pais têm que ter uma maior atenção. E claro que não é aquela roupa que ele usava na fase do sensório motor que ele vai usar agora, que ele está descobrindo praticamente o mundo. Né? As curiosidades, entra aquela fase da curiosidade. Então tudo mexe, né? Tudo mexe. E para isso ele precisa de uma roupa também mais... precisa de uma roupa que dê essa mobilidade para ele. E é interessante que a Lu usou de uma fala, né, durante o evento, da questões assim, das formas geométricas na roupa. Das texturas, né? É uma preocupação que a entendeu? indústria né, já traz, aí a tecnologia está bem avançada e a gente consegue oferecer isso para a criança, né? É uma forma de desenvolvimento cognitivo, de aprendizado, onde é fundamental, por exemplo, cores. Aí a gente tem aquela mãe, aquela cliente que é totalmente clean, a criança está ali na fase Só que é de bege nude. Bege, nude e cinza. E aí não está cooperando com essa fase, onde a criança começa a reconhecer cores, começa a reconhecer desenhos, tem as preferências, né? Entra na fase do sensório motor, né? Entra na fase de execução, né? De coordenação. Fazendo um parênteses aí nessa história, é legal a criança ter roupas que sejam texturizadas? Por exemplo, tem lá uma camisetinha de malha, mas aquele silk tem um relevo.
É interessante ter esse tipo de textura na roupa da criança? Sim, é interessante a textura na roupa porque ela vai trabalhar coordenação fina, a coordenação motora global, né? Então ela já vai ter a percepção do alto, do baixo, do grosso, do fino. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então isso já fica uma dica legal aí isso é muito interessante, porque a criança que não tem essa percepção, ela futuramente ela vai precisar de uma TO, porque ela pulou essa fase. Entendi. Tá? Então tudo cada fase, gente, é muito legal isso que a Valquíria está trazendo pra gente, porque assim, é extremamente importante você, pai e mãe, observar o seu filho, porque é você que identifica se alguma coisa tá fora do eixo. É você. É a gente que tá ali no tete a tete com a criança. Às vezes você pode até ter ali um auxiliar, né, um matê para acompanhar o seu filho, mas ela tem que ficar atenta, por exemplo, que uma criança de 2 anos ainda não consegue dar um chutinho na bola, não consegue movimentar as perninhas para andar na motoca. Então, são coisas simples, mas que vai fazer falta lá na aprendizagem. Quando eu digo aprendizagem, eu estou querendo dizer na fase de alfabetização, né? De 6 a 7 anos, onde entra a leitura, a escrita, esses movimentos, eles vão fazer falta. E aí se depara, não está acompanhando a sala, está com dificuldade para escrever. Aí não, aí né? já vem, não tem déficit de atenção. Tem dislexia, tem descalculia. Ou é hiperativo, e aí começam os outros problemas. E aí começa a fase, tem que avaliar, tem que levar para neuro. Existem casos que precisam ser levados a isso? Sim. Mas alguns cautela, né? Têm que ser primeiro avaliado, o que faltou, o que aconteceu nessa infância, para depois a gente chegar lá. Perfeito. Né? São fases que a criança tem que passar. E cada fase dessa, Thaís, tem o seu desenvolvimento cognitivo, tem a sua autoestima e entra a fase das roupas. É tão legal, né, a gente observar as crianças. O Mateus agora já percebe a diferença que tem o cabelo dele, que é cacheado, crespo e volumoso, com os dos amiguinhos, que são lisos e assentadinhos, né? E outro dia no banho ele virou pra mim e falou assim, mamãe, o meu cabelo é bonito? Eu falei, filho, seu cabelo é lindo. Eu falei, todo mundo fala pra você, você é lindo com esses cachinhos dourados. E o do Henrique e do Joaquim, que não é igual ao meu, é lindo? Eu falei, são lindos também. Né? Mas o legal foi que ele começou a perceber que existe uma diferença de textura dos fios. Nós abordamos isso, exatamente, porque a criança ela tem essa percepção. E aí nós falamos sobre o quê? Sobre a importância de adequar o vestuário da criança para cada ambiente, para cada situação. Porque se vai no parquinho, precisa de liberdade para brincar. Precisa também de uma roupa que não seja grande demais, porque às vezes a mãe compra... Pode enroscar. Pode enroscar, pode machucar. E aí ele começa a se comparar com o coleguinha. Exatamente. Né? Então também é importante situar a criança no ambiente. E isso vai ensinar também o quê, Thaís? Disciplina. Por exemplo, um pijama. O que o pijama indica? Está chegando a hora de descansar, está chegando a hora de dormir. Tomou banho, colocou o pijama, a criança já sabe que vai descansar. Vai para o parquinho, a roupa de brincar, ela pode ser separada, uma roupa onde a criança fique à vontade, né, Valquíria? Sim. Onde ela brinque com total liberdade. Eu não sei nem se eu fiz certo, mas em casa a gente tem a gaveta com roupa de brincar, a gaveta com roupa de passear, a gaveta com o uniforme da escola. Então eles já saem do banho na hora do almoço e falam, filho, vai pegar o uniforme. Eles já sabem que gaveta que tá, já pega o paizinho. Às vezes a gente se depara naquela situação assim, chegou cansado da escola, jantou, é claro, vem aquele soninho gostoso, dorme assim mesmo, amanhã levanta, toma banho, troca... Não, gente, não é assim. Fazer, né? Tenta fazer ao máximo. Tenta fazer, né? Tenta um banho, depois o jantar. Não, se pular um dia, não vai matar ninguém. Agora, transformar isso numa rotina que é o erro. Ó, vamos fazer o seguinte? Nós vamos ligeirinho pro intervalo. Fala, gente, quando junta 3 mulheres é um perigo, porque a gente quer falar mais do que deve. Então, aguenta aí na frente da telinha, só o tempo do intervalo, a gente já volta para continuar esse bate-papo.
Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho, gente. Esse bate-papo é daqueles em que o programa tinha que ter 3, 4, 5 horas, porque a gente está falando de coisas que fazem parte, provavelmente, do seu dia a dia. Talvez não com tanta proximidade se você não for pai ou mãe, mas com certeza você tem amigos que têm filhos, você tem vizinhos que têm filhos, você convive com alguém que tem uma criança em processo de desenvolvimento. Então, é um bate-papo aqui muito esclarecedor em que a gente traz a moda como aliada desse desenvolvimento, entendendo como esses universos se fundem. Então, meninas, a gente estava falando aqui no intervalo, né? Eu falo que o intervalo não devia nem ser cortado, a gente devia seguir com o programa durante o intervalo. O quanto é perceptível o desenvolvimento da criança quando ela começa a se comparar, a ter comportamentos em que ela aponta o outro e tenta identificar nela aquilo que não está. Como é maluco, né? Ela percebe as diferenças, né? Então, assim, nossa, meu tênis é branco, meu amigo só usa preto com vermelho. Uhum. Ah, mas eu também quero, né? Mas será que vai ficar bom pra mim? E aí entra aquela fase, assim, que vai pra loja com a mãe. Eu quero igual do fulano. Eu quero igual do fulano, mas a mãe fala assim, não. Hoje eu vim para comprar essa camiseta com esse short. E aí, o que fazer? E o que fazer? E aí, o que fazer? Qual é a dica para o pai e a mãe? É igual a Luciana. Olha, aí é uma saia justa, né? Porque quem tem o poder de decisão de compra são os pais, são os tutores. Mas a criança, sim, ela já está adquirindo estilo próprio, personalidade própria, ela está se comparando com a criança. Então, também, conforme a faixa etária, nós, enquanto consultores de moda, precisamos orientar, ajudar essa mãe. E, normalmente, o que nós fazemos? Propostas de solução ali, alternativas. Inteligentes, né? Alternativas. Isso. Olha, mãe, se a gente, né, vamos colocar essa peça, é similar, vai agradar a criança. Porque, sim, é importante respeitar essa criança. Você tocou num ponto muito importante, né? Respeitar a criança. Eu tenho de convívio próximo de mim uma menininha que tem um cabelo lindo e tal, e a mãe prende o cabelo, e ela quer usar o cabelo solto. Eu também entendo que, assim, como o cabelo é muito comprido, vai pra cara, vai pra isso, e a mãe prende. E ela fala, mas mamãe, eu queria tanto meu cabelo solto. Até onde ceder ao desejo da criança e até onde segurar? Existe assim. Olha que saia justa que pai e mãe fica, gente. Oh, meu Deus. Porque saia justa que na moda também não é confortável. Isso. A mãe teria que explicar para ela que em certas ocasiões, por exemplo, na hora do almoço, cabelo muito comprido, tá caindo dentro do prato, não é legal. Então, colocar uma xuxinha que fica, ou fazer uma trança, né? Porque ela tem que entender que existem momentos. Uhum. Né? E é difícil, porque quem tem cabelo comprido, as crianças têm uma paixão por aquele cabelo, bate o cabelo mesmo, né? E se você então elogiar, aí a coisa vai mais longe ainda. Tá? Mas existe sim uma maneira de você falar, olha, hoje é dia de lavar a cabeça, tá? Uma situação. Amanhã não tem necessidade de lavar o cabelo, vamos prender para que não fica metade seco, metade molhado, aquela coisa, né, assim, meia esquisita. Uma coisa nem molhado nem seco. Nem lá nem cá, né? E principalmente em questões assim, você está num restaurante, né? Ou você está para um lanche, vai fazer um lanche, aquele cabelo começa a cair, ou fica toda hora passando a mão no cabelo. Na verdade, eu acho que você traz pra gente o que, né, Valquíria? É a paciência de explicar. Minha mãe dizia assim, criança cansa, porque você tem que repetir 180 vezes a mesma coisa. Assim, mas se você só ficar assim, Thaís, prende o cabelo. Então, mas por que eu tenho que prender meu cabelo? Né? Então tem que ter uma conversa. Olha, seu cabelo é comprido, na hora do jantar, na hora do lanche, alguns momentos na escola ele vai ter que estar preso, porque ele vai atrapalhar, né? Porque na hora que você está ali lendo, o cabelo está caindo, né? Então vai atrapalhar. Então são momentos que você vai ter que explicar. Não trate criança como um bebê que não entende aquilo que você está dizendo. E explicar, né? Com paciência.
né? Com paciência. E no vestuário é a mesma coisa, Thaís. Por isso que foi muito legal quando você colocou, né, que você já ensina o Mateu a separar as gavetinhas. E é exatamente isso. Quando a gente, desde ali do início da vida da criança, a gente vai orientando, e os pais, principalmente a mãe, que normalmente são as mães, né, que têm esses cuidados maiores com a criança, organizar, orientar, porque a criança ela não tem ainda senso para poder distinguir qual é a roupa ideal, qual é o sapato ideal, né? Se é o cabelo solto, se é o cabelo preso. Só que se tiver a paciência de ensinar, separar, você está ensinando disciplina e você já está preparando essa criança para a vida adulta. Porque o que acontece depois, trazendo para a realidade de hoje? Você vai fazer um processo seletivo, vem candidatos para serem... De short, camiseta e chinelo. De cropped e crocs. Ah, quero infartar. Por quê? Isso. Chanel revira no túmulo, gente, quando vê essas coisas. Faltou orientação lá dentro desse contexto senso que a estético, Lu, né? e dentro desse contexto que a Lu está trazendo, da questão das gavetinhas, do seu lugarzinho de pôr o material, você já está trabalhando uma fase do cognitivo, entendeu? Que é muito importante para a criança, né? Que é a classificação de objetos, classificação de cores, de tamanho. E tudo isso vai auxiliar na aprendizagem dele. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Mateu é respeitar algumas preferências que ele tem. Sim. Então, por exemplo, ele gosta de laranja. Ponto. É a cor favorita dele. Então, beleza. Então, temos aí várias opções de laranja. Mais claro, mais escuro, mais intenso, mais apagadinho. Você não vai querer que ele coloque preto, porque ele não vai ficar feliz com isso. Exatamente. É a sua cor preferida, não pode é a dele. ser a minha cor favorita. Então, fica uma dica aí para os papais. Respeitem também aquilo que a criança está trazendo para você enquanto informação, porque ela tem informação. Nós não estamos falando aí de ideias absurdas, né? Seu filho quer voar, você não vai respeitar isso, né? Porque Não. Mas a cor preferida, o prato para comer preferido neste momento do desenvolvimento, isso tudo faz com que ele se sinta mais confortável para aquela situação. E aí depois você vai dando os passinhos a mais, né? É porque assim, no dia a dia, tudo que é feito em casa, na escola, nas brincadeiras, tudo trabalha o que nós falamos no desenvolvimento cognitivo. Então, tudo vai refletir na aprendizagem e na autonomia dessa criança. Então, se eu não tenho autonomia para colocar o meu prato e colorir ele, né, com a salada, com o arroz, um bife, eu já pego o prato pronto, eu não sei nem o que tem ali, eu como, mas aí eu não gosto disso. Tá, mas eu não sei nem por que eu tô falando que eu não gosto, eu não sei nem o que eu comi. Entendeu? Então, são classificações que deixam de ser trabalhadas. Então, as crianças vão sendo podadas. E isso faz uma diferença muito grande quando chega lá no seu primeiro e segundo ano de alfabetização. Ó, eu mordi a língua esses dias pra trás aí, viu, gente? Porque o Mateu sempre foi uma criança muito criativa, mas eu falei assim, nossa, pensava comigo, que bom, né? Ele nunca rabiscou o sofá com canetinha. A primeira assinatura no sofá a gente nunca esquece, né? Tava lá, ele aprendeu a escrever o nome e foi. Escreveu Mateu no sofá. Aí você tem aquele primeiro impulso, né, da repreensão, mas eu falei, opa... Filho, que legal, que lindo. Você fez seu nome. Mas, ó, vamos combinar o seguinte, quando você quiser escrever de novo, vamos pro papel. Tá aqui, ó, a mamãe vai deixar no seu cantinho de material escolar, tem papel, canetinha, lápis. Aí fizemos o pote com os lápis, aí ele foi falando, lápis tem L, aí então a gente foi criando um espaço para ele. Dá trabalho, gente. Dá trabalho, mas faz toda a diferença. Com essa indicação que você passou para ele, o que você está colocando nesse momento para ele? A questão do limite, sem ele perceber que você está podando o limite dele. Entendeu? Porque não é assim, não pode, né? Aquele desespero todo, né? Então, primeiro eu falei assim, ai, filho, você rabiscou o sofá. Veio o primeiro impulso. Eu falei, que lindo. Mas tá tudo bem, mas tá muito bonito, só que aqui não pode, entendeu? Tá lindo, mas aqui não pode. É difícil a gente equilibrar, e eu fico muitas vezes sensibilizada com algumas mães, porque essa vida moderna que a gente tem, né, em que a mulher saiu do papel central da estrutura da casa, do desenvolvimento das crianças e teve que assumir multipapéis,
a gente se sente culpada por não dar conta de fazer tudo, né? Então, Sim. assim, também não se puna, procure ajuda. Né? É uma A gente, realidade. eu acho que, assim, assumir que está cansada e que você precisa de ajuda, e aí entra o seu parceiro, entra a sua rede de apoio. O que é interessante também, nesse momento, tô cansada, tô vendo que eu não tô dando conta, terceiriza. Tem várias profissionais de todas as áreas. Entendeu? Para que essa criança assim, não fique eu preciso sem de ajuda, esse... entendeu? Sim. Não tenha medo de falar que você precisa de ajuda. Eu porque a preciso gente de precisa. ajuda. Normalmente Exatamente. a mulher lá tem, né, A mulher tem Thaís? medo, né? Ela tem medo de ser do julgamento, julgada, ela tem medo de ser criticada. Nossa, Ai, eu ela fui não deu mãe, conta. não consegui na alfabetização do meu filho. Eu fui mãe, não consegui ensinar meu filho a andar de bicicleta. Gente, tem um monte de situações aí que você não precisa saber andar de bicicleta, mas você precisa saber que a sua lateralidade direito e esquerdo, e para isso tem profissional que vai acompanhar. Vai ajudar. Que vai ajudar. Exatamente. Ai, Né? gente, ó, conta pra mim. Esse workshop aconteceu no dia 23, agora, né, recente. E vocês já estão planejando outro, é isso? Estamos pensando, né, Lu? Ai, que delícia! É um assunto muito gostoso e a gente traz de uma maneira descontraída e, ao mesmo tempo, é muito aliado aí Sim. na disciplina. Quando eu fiz o convite, vou contar, Lu. Quando eu fiz o convite, ela falou assim, moda e desenvolvimento, nossa, eu sei da autoestima, mas do desenvolvimento, falei, Lu, tudo a ver, vamos embora. Vamos embarcar E nessa. é isso mesmo, Vamos embarcar nisso aí. E aí, gente, é muito legal que, assim, ensine seu filho a gostar das roupas. Ensine seu filho a Sim. cuidar das roupas. E você sabe um assunto... Porque isso lá na frente vai ter um peso gigantesco. Vai E repercutir nós abordamos demais. também, né, Lu, que é um assunto assim muito complexo, né? E que às vezes as pessoas ficam assim intimidadas em falar, é sobre as crianças atípicas, né? Tipo cadeirante, ou que usam uma muleta, ou que tem algum aparelho ortopédico e tal, e que a família acha que elas têm que ficar com aqueles short, porque é mais prático, Por isso que ou existe a aquelas moda inclusiva calças, hoje. aquelas Moda calças de moletom enorme, que 2, 3 números a mais. Gente, não tem necessidade disso. A Lu, fala um pouquinho, Lu, sobre isso. Nós que a não Lu vamos ter dá- tempo pra falar isso, mas vocês vão Não voltar tem, pra falar jura? comigo. Aí eu falo, programa bom é assim, gente, passa num tapa, eu não vi nem o tempo passar. Mas eu quero deixar aqui já o Sim. convite para vocês voltarem, pra gente falar dessas outras peculiaridades do desenvolvimento e da vida familiar, em que a roupa está 100% presente. Porque, gente, você pode dizer pra mim aí do outro lado, eu não ligo pra moda. Você pode não ligar para tendências, mas você precisa dos produtos do vestuário para compor o visual. Sim, faz toda a diferença na vida adulta da pessoa, né? Tanto que a gente abordou também sobre infantilização e adultização, porque... É outro, nós temos um assunto para fazer uma Exatamente. semana especial de esse programa aqui. Esse evento foi muito bacana, porque nós abordamos vários temas dentro de um contexto, sabe? Então foi bem bacana. Promete que vocês vão voltar? Prometemos. Com certeza. Combinado. E no próximo workshop me avisa que eu quero estar lá presente. Muito bom. Gente, olha que delícia, né? Então você que está acompanhando o programa agora, a gente já vai se despedindo dessas duas profissionais incríveis com know-how e expertise aí para trazer pra gente luz daquilo que a gente acha que às vezes não tem caminho, não tem solução. Siga as duas nas redes sociais, fique por dentro da próxima programação desse workshop que vai ser incrível. Eu faço convite pra você, é amendo não, vem escutar. Dali você tira os insights de como tocar sua vida com um pouco mais de leveza, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã eu tô aqui esperando todo mundo às 9h30. Até lá, tchau, tchau. Tchau.